Estudo do Evangelho de Jesus, Carta de Paulo aos Hebreus. Hebreus. Carta aos Hebreus. De autoria controversa, esta carta exorta os novos cristãos a não observarem mais rituais e cerimônias tradicionais, pois em Cristo eles já foram cumpridos. Emmanuel nos relata no livro Paulo e Estevão que Paulo foi fazendo uma grande transformação. Ao longo de seu trabalho, ele foi se aperfeiçoando, foi se aprimorando, e quando ele vai escrever essa carta aos Hebreus, ele já tinha pleno entendimento do o que significava o Evangelho na vida das pessoas. Então ele escreve a carta com o fundo da alma. Estevão, seu mentor, que também fazia parte dos grandes líderes do povo hebreu, daqueles que trabalharam na preparação do povo para a vinda de Jesus, para trabalharem pelo Evangelho de Jesus, então o inspira e encontra um campo fértil, numa mente já bem trabalhada pelas experiências, pelas vivências, e ele escreve então de uma forma bem diferente, mas sublimada. Vejamos. Capítulo 1 de Hebreus. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, e falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Então, dentro da história do povo hebreu, sempre tinha os profetas que traziam as informações, que traziam ali os dados divinos, as informações do mundo espiritual dentro da possibilidade deles naquela época, para eles perseverarem na fé, perseverarem na confiança e assim prosseguirem caminhando e ensinando as bases da sua história, as bases que seriam o fundamento do judaísmo, o fundamento que o Cristo encontraria na crença num Deus único, na crença na vinda do profeta, ou seja, teria toda uma estrutura social, econômica, política e religiosa para um bom desenvolvimento do cristianismo. Mas, alguma parte, os homens falharam, e nas outras deram um grande cumprimento, deram grande cabo ao trabalho que tinham que fazer. O qual, é um detalhe importante, ele falava pelos profetas, aquelas pessoas que vinham trazer mensagens de esclarecimento para o povo. E aí, quando ele fala que nos últimos dias ele envia o Filho, que é o herdeiro de tudo, e também foi quem fez o mundo, que é Jesus, que foi enviado de Deus para nos impulsionar pela caminhada. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. E aqui, Paulo mostra o esplendor de Jesus, a sua força perante a humanidade, a sua força perante o mundo, o trabalho que Jesus faz de impulsionar a caminhada, nos impulsionar para as realizações que precisamos. E ele fala que o feito de Jesus supera o feito de todos os anjos que vieram à Terra. A questão de purificação dos nossos pecados, na realidade pecado seria errar o alvo. E nós temos como entendimento que o pecado é todas as atitudes que você toma, contraria as leis divinas e cria uma condição de adoecimento. Se você for estudar a matéria médica da homeopatia, você vai ver que toda doença tem uma característica mental e emocional. Com isso, nós vamos entender como vamos lidar com as situações, como vamos caminhar diante de cada situação, de cada condição que a gente tem no nosso dia a dia. Por quê? A qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Então, nenhum dos anjos disseram isso. Todos anunciaram que viria o Filho de Deus, aquele que traria a redenção para a humanidade.
E Paulo pergunta se algum deles, algum dos anjos, algum dos profetas, o chamariam de filho, dizendo que o gerou. E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos, diz: o que seus anjos faz ventos e de seus ministros labareda de fogo. Ou seja, esse que vem, o Filho de Deus que vem ao mundo, ele deve ser adorado por todos, inclusive pelos anjos. Esse adorado significa um respeito incondicional. Procurar seguir-lhe o exemplo, estudar suas palavras e seus ensinamentos e praticá-las no dia a dia. Essa é a proposta que Paulo está mostrando para nós. E se nós temos que seguir a Jesus, todas as outras situações, todas as outras recomendações podem ser postergadas, porque só é realmente válido aquilo que está previsto dentro do Evangelho do Cristo. E se você for cumprir perfeitamente o que está no Evangelho do Cristo, você cumpre as leis dos homens. Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Aí você vai mais... os seus anjos faz vento. Jesus tinha um poder sobre o vento, tinha poder sobre o fogo, sobre a água. E em várias oportunidades deu plena demonstração disso. E aí, nós temos que então compreender que Jesus, na sua magnificência, no seu resplendor de luz, amor e sabedoria, ele tinha total poder sobre todos e sobre todos os elementos. E como ele já tinha feito aplacar a tempestade, aplacar as ondas do mar, aqui Paulo nos lembra que ele é também Senhor dos fogo. Mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade e o cetro do teu reino. Jesus mostra que Deus é pleno de amor, pleno de sabedoria. Bom é o Pai que está nos céus. Jamais Deus deixa de existir. Deus está sempre existindo, queira os homens acreditam ou não nele. Ele vai estar existindo, vai estar agindo, vai estar criando, vai estar aperfeiçoando. Portanto, ele tem o cetro. Cetro é aquela bengalinha com aquele cabo em cima, bem bonito, bem feito, bem adornado. Ele tem o cetro de equidade. Todos são iguais perante a lei. E esse cetro de equidade, de respeito, de solidariedade, de compaixão, de amor, é a essência do reino de Deus que temos que pôr em nosso coração. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu de óleo de alegria, mais do que os teus companheiros. E a partir do momento que a gente procura seguir sempre com amor à justiça, nós estamos nos aproximando de Deus, sendo ungido com o óleo da alegria. Muitas das vezes não é aqui nessa vida, é na vida espiritual. Porque aqui as pessoas ainda gostam de impor ao outro a tristeza, a angústia, a falta de solidariedade. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra e os céus são obra de tuas mãos. Deus, soberano Senhor, criou os céus, criou a terra, criou tudo que existe no universo, usando o teu amor e a sua energia. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles, como roupa, envelhecerão, e, como um manto, os enrolarás, e como uma veste, se mudarão. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. Jesus e Deus jamais se acabam. Sempre existiram, sempre vão existir, envolvendo nossos corações, envolvendo nossos sentimentos para que possamos nos aperfeiçoar, nos aprimorar, para seguirmos a nossa jornada evolutiva
e podermos conquistar o título de cidadão do universo. Podermos ir livremente para outros planetas dentro da compatibilidade evolutiva nossa. Procuraremos então nos aperfeiçoar e nos melhorar, porque os séculos do Senhor jamais se acabam. Nós tivemos um dia que nascemos, fomos gerados por Deus, lá na mônada do princípio inteligente, seguindo, caminhando por várias etapas até chegarmos ao reino nominal, buscando agora a angelitude. Como filhos de Deus, trabalhemos nossos sentimentos e vamos procurar crescer e aperfeiçoar. E a qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha destra, até que se ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Então, os anjos não têm como autoridade para dizer para Jesus sentar-se à sua destra e pôr os inimigos debaixo de seus pés. Mas Jesus, que é Senhor de todos nós e todos esses espíritos, Ele vai ministrando e vai enviando aqueles que têm condições de ajudar a humanidade para ajudar a humanidade. E aqueles que não têm condições de ajudar a humanidade passam a servir a humanidade. Cada um do seu jeito, da sua forma, até que possamos encontrar os verdadeiros sentimentos de elevação em nossas almas. Por isso, a importância de estudarmos o Evangelho, de estudarmos essa doutrina que o Cristo deixou para nós, procurando entender a transcendência da vida, para valorizarmos a vicissitude do amor divino em nossos corações. Que as bênçãos de Jesus possam estar sempre nos envolvendo, fortalecendo-nos, amparando-nos, para que prossigamos a nossa caminhada para o Pai, com amor, sabedoria e discernimento, e sobretudo com a inspiração de mais alto para desviarmos dos empecilhos que a vida possa nos oferecer. Paz e luz, que as bênçãos de Jesus estejam sempre em nossos lares e nosso ambiente, onde quer que estivermos. Estudo do Evangelho de Jesus, Carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 2 de Hebreus. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que, em tempo algum, nos desviemos dela. É importante a gente saber e estar atento naquilo que a gente já ouviu. Mas, se já ouvimos, se devemos estar atento, então devemos procurar praticar, vigiar para que não saiamos do caminho. Procurarmos, então, mecanismos de nos fazermos melhores, mecanismos de ascendermos a pátria espiritual com amor, com respeito e com responsabilidade. Por isso, se já tinha dado para eles muitas informações, eles conheciam a lei, então eles deveriam seguir com mais respeito, com mais responsabilidade por esse caminho, por essa lei. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. E Paulo era bastante firme nessa situação. Se a gente for ver em Atos dos Apóstolos, em algumas situações as pessoas iam mentir para eles, e eles usavam de tanta energia naquele momento que a pessoa desencarnava. Então as pessoas passaram a ter muito mais medo. E tantos outros que cometiam seus erros sabiam que esse erro voltaria contra si próprio. Assim como a gente sabe, a doutrina espírita nos mostra que se você transgride as leis divinas, não tem problema. Deus não vai ficar chateado com isso, não vai ficar triste, não vai se aborrecer, porque ele já tem mecanismos na lei inscrita na sua consciência que, se fizer um movimento contrário àquilo que se espera fazer, lá na frente terá que fazer o reverso, passar pelaquela experiência segundo outros prismas para arcar com as consequências. Então, as pessoas que tomam atitudes de prejudicar o outro, de querer fazer sempre maldade com os outros, já nessa vida mesmo ele recebe a contraparte, das mais variadas formas.
A vida é um conjunto de situações que traz para nós o bem-estar, que traz para nós a possibilidade de redenção, de espiritualização e de crescimento. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. Fiquemos atentos a essa informação, para que a gente não venha passar por situações delicadas de graça, porque a informação já foi dada. Portanto, temos que estar atentos a todas as informações que vieram até hoje. Como escapamos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo atribuídos por sua vontade? E aqui ele faz essa pergunta para nós. Se todos aqueles que caminharam com Jesus sabiam que viria o Filho de Deus, sabiam que viria alguém com poderes extrasensoriais, extratemporais ou poderes transcendentes, que causaria grandes mudanças na conduta humana e na forma de pensar. Mas eles queriam que transformassem também num levantar de mãos todos os corações ali presentes a seu favor. E o projeto de Jesus era que todos, individualmente, procurassem fazer a sua transformação ao longo do tempo necessário à transformação de cada um, mas com a responsabilidade de uma autotransformação, a transformação para o amor. Portanto, ele nos faz ali a pergunta: não foi dado a eles tantos sinais, milagres e várias maravilhas, inclusive o dom do Espírito Santo? Todos tiveram a oportunidade, mas poucos quiseram abrir os olhos e ver, seguir Jesus com um verdadeiro sentimento de amor. E como o mundo seria diferente se os hebreus, naquela época, abrissem-se para o Evangelho de Jesus, abrissem-se para o entendimento de que Jesus era o Messias e deveria seguir seus ensinamentos incondicionalmente. O mundo seria totalmente diferente hoje. Mas alguns, infelizmente alguns, manipulam, criam problemas e trazem grandes transtornos para toda a humanidade. E assim, passo a passo, vamos ter que buscar construir um mundo melhor, um mundo de paz, um mundo de fraternidade e de luz. Mas todos têm que compreender a importância de converter seus próprios corações. Não é o coração do vizinho, do amigo que tem que ser convertido. Todos têm que tomar consciência do Evangelho, têm que tomar atitudes condizentes com o Evangelho. Porque já nos é mostrado, através dos ensinamentos do Mestre, da história de vida do Mestre, seus milagres, todos os sinais que ele operou, todas as maravilhas que ele fez para que os corações se despertassem para o entendimento de que ele era a presença viva do Senhor da Terra, o governador do nosso planeta, ao vivo e a cores diante da multidão. E poucos dessa multidão abriram-se para este entendimento e para caminharem na direção sublime do amor infinito. Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos. Mas, em certo lugar, testificou alguém dizendo: quem é o homem que dele te lembres? Ou o filho do homem para o que o visites? E aqui dá a entender que Paulo está relatando o encontro que ele teve com Jesus. Que é o homem para que dele te lembres. Então, nós temos que procurar sempre lembrar de Jesus. Não é o homem fazer a gente lembrar de Jesus. Nós temos que entender que nós temos que lembrar dele. Estudar o Evangelho. E em tudo na nossa vida, nós temos que estar abertos
a percepção psíquica de sentir o Mestre em nosso coração. Cada um com a sua percepção, com a sua sensibilidade, mas deixar que venha o eflúvio energético do Mestre alimentando nossa alma. Tu o fizeste, ainda ali em cima, ou o Filho do Homem para que o visites. Você quer receber a visita do Filho do Homem, a visita de Jesus? Ornamente-se com a caridade, com a bondade, com a compaixão, com a solidariedade, com todas as virtudes possíveis a um varão de luz, uma varoa de luz, mas sabermos caminhar da forma mais condigna para nossa consciência estar livre das peias que nos prendem ao ladaçal das iniquidades terrestres, para assim nos libertarmos e ascendermos para a luz excelsa do amor que deve brilhar sempre em nossos caminhos. E aí, nós estaremos prontos a receber a vinda de Jesus em nossos corações. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos. De glória e de honra o coroastes e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Diante de Jesus, os judeus tentaram fazê-lo ser o menor possível. Mas as próprias ações que eles tiveram contra Jesus o elevou, o engrandeceu, e ele então sublima-se acima de todos. Por isso a importância de entendermos esse mecanismo que nos impulsiona para Deus, esse mecanismo que nos impulsiona para as realidades do amor transcendente do Cristo, por todos nós, para toda a nossa existência, para toda a nossa caminhada rumo ao Pai. Todas as coisas lhe sujeitastes debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Tentaram humilhar Jesus, tentaram impor-lhe todas as humilhações. E aceitou. Mas todas elas agora voltam contra toda a humanidade, para nós resgatarmos em nós o sentimento de amor. Porque se Jesus puro, essência do amor, diretor do nosso planeta, vem à Terra, passa por todas aquelas situações, nós, qualquer coisinha, nos reclamamos, temos um karma para reparar. Procuremos levantar os olhos e crescer para Deus, tomar as atitudes mais consequentes, mais condizentes com a vontade do Pai. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Naquele momento, que toda aquela humilhação é direcionada a Jesus, ele então se deixa conduzir, se permite passar por todas aquelas situações. É conduzido à morte, e uma morte de cruz, uma das mais dolorosas mortes. Sendo assim, a partir do momento que ele fica 3 dias sepultado, transubstancializa seu corpo. Nada sobra além dos lençóis que o haviam embrulhado. Parte então para um trabalho durante 40 dias, junto dos apóstolos, caminhando com eles, conversando com eles, orientando a eles, até ascender ao céu, tornando-se um ícone para a humanidade, um mártir. Assim que desencarna, aparece para todos os seus discípulos, comunica-se com eles, faz sermões, faz discursos, mostrando o seu poder, a sua transcendência, aquilo que transcende todo o entendimento humano. Portanto, tudo o que o fizeram passar, o tornou-se maior. O cobriram de glória, o cobriram de honra, porque ele se tornou muito maior do que até então eles ouviam ou entendiam. Porque convinha que
aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrar-se pelas aflições, o príncipe da salvação deles. Porque assim, o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmão. Porque convinha que aquele, para quem são todas as coisas, Deus, e mediante quem tudo existe, Deus, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse aqueles que seguiram Jesus, pela aflição, o príncipe da salvação deles. E ali, naquele momento, Jesus vivendo aquele momento de dor, de sofrimento, de angústia, ele então é o príncipe da salvação de todos. Independente se eram pessoas que o amavam, se não o amassem naquele momento, iria com o tempo passar a amá-lo. E assim foi feito, e assim vem acontecendo ao longo dos séculos. Todos têm um momento de despertar para Jesus, de entender que devem caminhar para Jesus. Em todo momento da nossa existência, da nossa vida, nós temos que procurar fazer essa transcendência do nosso sentimento. E ali, Deus traz o seu Filho, coloca entre as pessoas para eles o amarem, o adorarem. Alguns fizeram isso, alguns o adoraram. E aqueles que não adoraram, de todo jeito, têm que vê-lo como o príncipe da salvação de todos. Porque assim, o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se vergonha de lhes chamar irmão. E Jesus, que é o santificado Filho de Deus entre os homens, que é o santificado que caminha perante todos nós, nos iluminando, nos impulsionando para as realizações do amor e da paz, é o ser mais sublime que nós temos que procurar entender, que independente de todas as situações, ele chama-nos a todos de irmãos. Dizendo, anunciarei o teu nome a meus irmãos. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Então nós temos agora a responsabilidade de cantar louvor a todos os nossos irmãos, a orarmos por todos, a refletirmos no ensinamento do Cristo por todos. E fazermos assim, desses momentos nossos, um iluminar para a nossa existência, para a nossa caminhada. E estaremos sempre, então, louvando a Jesus com ações que edificam o Evangelho em nossos corações e com nossos hinos de amor ao Pai. E outra vez, porei nele a minha confiança. E outra vez, eis-me aqui, a mim e aos filhos que Deus me deu. A todo momento, Paulo mostra que ele ama a Deus, ama Jesus e está ali diante de todos, como filhos que Deus lhe deu, porque ele não teve filho do sangue, mas ele teve por filho todos aqueles que ele orientou para caminhar para Jesus, para caminhar na direção do amor e da paz. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte. Isto é, o diabo. E livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. E assim, somos todos nós que vamos caminhando aqui. Temos medo de tudo e ficamos servos do nosso próprio medo. Agora, com Jesus é diferente. Ele veio, renasceu em carne e osso, passou por várias experiências e, mesmo subjugado, maltratado, pisoteado, humilhado, transcendeu a morte, transubstancializou seu corpo e caminhou entre seus discípulos. Ensinou-os durante 40 dias. Orientou-os naquele período, naquela jornada, para que eles soubessem, conduzissem aqui nesta vida.
e desse prosseguimento ao trabalho que era necessário fazer. E mesmo assim, depois apareceu a Paulo, na época era Saulo, que depois ele muda o nome para Paulo, e outra vez aparece a Paulo também quando pede para que ele cuide bem dos coríntios. E outras vezes eu dizia para ele não ir para um lugar, para ir para outro. Várias situações, Paulo o via, orientando o destino que ele tinha que dar a seus passos para melhor servir a causa. Portanto, aquele que queria o império da morte e do medo foi derrotado. Porque a partir do momento que Jesus é entendido por nós, a partir do momento que nós compreendemos o Evangelho, o diabo deixa de existir. O adversário deixa de existir. Porque aquele que quer ser nosso adversário é apenas a expressão do egoísmo que ainda carregamos. Se aprendermos a colocar o sentimento de amor e de paz, vamos caminhar com segurança, com amor e confiança, sem os atrapalhos que a vida às vezes tenta colocar no nosso caminho. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. E descendência de Abraão não é descendência segundo a carne, é descendência segundo a fé. Que a partir do momento que nós vamos desenvolvendo a nossa fé, acreditando num Deus único, acreditando que Jesus veio para nos orientar o caminho, nós estamos integrando a descendência de Abraão. Aqueles que seguem com fé em Deus, com firmeza e confiança na grandeza e no amor divino. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Se sumo sacerdote para aquilo que é de Deus, é diferente daquela pessoa que tem a toga de um sacerdote, a roupagem de um sacerdote, o título de sacerdote. É importante vivenciar o Evangelho, saber expiar os pecados, não só seu, mas também do povo. Porque o povo conduz-se segundo os seus impulsos, e a massa ainda é pouco instruída para discernir o suficiente, e toma atitudes inconsequentes que volta contra si mesmo. Ao invés das pessoas pararem e pensar o que está acontecendo, elas vão nas ondas do que ouviram dizer e muitas das vezes criam problemas para si mesmo. Por quê? Naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. E Jesus passou por várias tentações quando estava caminhando pelo deserto, fazendo seu jejum. Ele passou por todas elas. Portanto, nós temos certeza que se estivermos passando por essas tentações, elevemos-nos nosso pensamento a Jesus e as bênçãos vêm para nos guiar, para nos impulsionar, para que possamos discernir o caminho a seguir. Ao levarmos o pensamento a Jesus, saberemos perfeitamente qual caminho escolher, qual caminho a seguir. Porque assim como ele venceu a tentação, ele nos alimenta a alma nos momentos difíceis para fugirmos das tentações e procurarmos os caminhos que nos conduzem ao Pai, mesmo que tenhamos que passar por situações que sejam desagradáveis naquele momento. Mas lá na frente, edificaremos o amor e a paz em nossas vidas. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos impulsione para as grandes realizações da vida, para as grandes realizações da eternidade. Estudo do Evangelho de Jesus, Carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 3 de Hebreus. Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. E aqui Paulo traz para nós uma reflexão que ele está levando, no caso, aos hebreus, para eles fazerem essa reflexão, que nós devemos ser fiéis à causa do Cristo, à causa do Pai. Porque Jesus é o sumo sacerdote de Deus para os homens. É aquele que nós devemos levar a nossa confissão, as nossas dores, os nossos sofrimentos,
confiando a Ele, porque Ele saberá nos dar a recompensa no momento certo. Portanto, nós temos que estar sempre atentos em como estamos agindo, de como estamos nos portando, para construirmos e edificarmos o nosso amanhã, nas bênçãos de luz do Evangelho de Jesus. E como ele mostra que Moisés foi extremamente fiel durante todo aquele período que ele foi designado para conduzir o povo hebreu, que ele assumiu a responsabilidade de conduzir o povo hebreu, nós também devemos ser responsáveis, fiéis, seguidores do Cristo, durante todo o período da nossa existência. Porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Portanto, se Moisés foi muito fiel, foi um seguidor firme, pontual seguidor do Cristo, ele nos mostra aqui que Jesus é muito maior. Teve uma missão muito mais engrandecedora e muito mais meritória aos olhos de Deus. Ele veio trazer o suprassumo dos ensinamentos espirituais e veio vivenciar situações dificílimas para nos mostrar como nos devemos seguir e nos portar para sermos dignos seguidores do Cristo. Porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Cada um constrói a sua casa, constrói suas teorias, constrói seus segmentos de vida, mas apenas Deus construiu tudo, edificou tudo, e Ele edificará tudo. E, na verdade, Moisés foi fiel a toda a sua causa, como servo para o testemunho das coisas que haviam de anunciar. Durante todo o tempo, Moisés foi fiel àquela causa. Portanto, ele trouxe até os 10 mandamentos, que servem de base para as leis do mundo inteiro até hoje. Mas Cristo, como Filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, e tão somente conservamos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. Assim, nós temos que procurar entender que o próprio Moisés anunciou a vinda de Jesus. Ele mostrou que Jesus viria, que Jesus seria muito maior do que ele. Por que os hebreus tinham tanta dificuldade em aceitar e entender Jesus como aquele que veio para trazer a expressão do amor, a expressão da fraternidade, a expressão da luz para todos que ali estavam? Por isso, nós temos que procurar aprender a sentir, a vivenciar e a construir este mundo de paz, esse mundo de harmonia, esse mundo de confiança que todos nós precisamos. E ele coloca a confiança e a glória da esperança até o fim. Não podemos esmorecer, não podemos deixar que as circunstâncias nos envolvam a tal ponto de perdermos a fé e a esperança. Pelo contrário, todas as circunstâncias, todos os problemas que nos envolvem, temos que nos manter firmes e convictos na fé, no amor e na esperança. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provocaram e viram por 40 anos as minhas obras. E aqui, Paulo está reportando que o Espírito Santo fala para ele que não podemos esmorecer como tentaram esmorecer no deserto, porque lá os antepassados do povo hebreu sentiram na pele o que era tentar esse anjo que conduzia Moisés, o que era tentar as forças divinas, as consequências que adviram sobre todos aqueles lá. E, portanto, por causa dessas tentações, desse desrespeito às leis divinas, 40 anos no deserto. 4 décadas. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram em seu coração
e não conheceram os seus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. E o Espírito Santo colocando ali para eles, e aqueles que se enganaram, que estavam errando no coração, estavam seguindo por caminhos equivocados, deveriam ficar bem atentos para tomarem o caminho, tomarem o destino com segurança, tomarem um destino com responsabilidade para construírem o amor e a paz em suas almas, em suas vidas. E com isso, eles não chegaram à Terra Prometida. Morreram pelo caminho, ficaram ao longo da jornada sem alcançarem a glória de chegar à Terra Prometida. E na realidade, a Terra Prometida não é essa terra que eles estavam tanto buscando. É alcançar a plenitude de consciência para estabelecerem a terra que nós nos comprometemos perante o Cristo a edificar aqui entre nós, o amor, a solidariedade e a confiança e o respeito a Deus. Veja, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para ser apartar do Deus vivo. Então, entre todos nós devemos procurar manter o coração firme e fiel, porque um infiel pode estragar tudo e deixar que fiquemos 40 anos presos no deserto das inconsequências dos nossos atos. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Compreendendo, então, a importância da responsabilidade de todos, comecemos a exortarmos-nos uns aos outros para seguirmos o bom caminho, para seguirmos o bom entendimento. E a partir do momento que começarmos a seguir esse bom caminho com bom entendimento, saibamos colocar em prática o Evangelho do Cristo, saibamos colocar em prática a luz do amor em nossos corações e vivenciar esse amor, vivenciar essas realizações para que tudo na nossa vida se estabeleça com resignação, com responsabilidade, com confiança. Porque todos nós temos que nos ajudar mutuamente, porque é da nossa responsabilidade tirarmos uns aos outros do ledo caminho do engano do pecado que nos leva a ficarmos perdidos no deserto das nossas ações menos dignas, no deserto do sentimento pouco cristianizado. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Por isso, quanto mais confiança em Cristo, quanto mais nós nos ajudarmos, quanto mais nós trabalharmos para nos impulsionar uns aos outros, trabalharmos para nos inspirando e inspirando nas forças do amor divino, procurarmos crescer e aperfeiçoar para o Cristo, mais estabeleceremos um caminho, onde a resignação, o amor e a caridade irão brotar constantemente, nos fortalecendo e nos impulsionando para estarmos diante de Deus, na certeza de que Deus estará sempre em nossos corações. Enquanto se diz, hoje se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provocação. Se há alguma provocação, mantenhamos o coração batendo livremente no amor do Cristo, com o Cristo e pelo Cristo. Porque, havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Essas provocações que alguns faziam, lá nós tínhamos comida, aqui não temos. Moisés queria dizer isso, que nos tirou de lá onde tínhamos de tudo e botou aqui onde não temos nada. Esses que abriram a boca para proferirem isso, não estavam confiantes plenamente em Deus mas com quem se indignou por 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto?
Olha que interessante. No momento em que alguns começaram a pecar, questionar, blasfemar, todos ficaram no deserto. É importante entendermos isso. E aqui Paulo foi divino para trazer isso aqui para a gente, como sempre foi nas ações dele, mas aqui ele estava ampliado de entendimento. E para entender aqui, certamente tem algum espírito muito maravilhoso aqui para me iluminar a mente para conseguir captar essa ideia. Veja bem, ele pede que a gente deve agir uns com os outros, valorizando o momento presente e procurar nos ajudar. Porque, veja bem, se a gente exortar uns aos outros para sermos perseverantes no bem, perseverantes no amor, a todo momento, começando de hoje, vivenciar esse sentimento de amor, nós vamos continuar crescendo, nos aperfeiçoando no sentimento de amor, de perdão, de caridade. Por quê? Havendo uns ouvido, o provocaram. E o que eles provocaram? A rebeldia, a falta de amor, a falta de respeito, a falta de fé. Mesmo Moisés tendo-os tirados do Egito, está conduzindo-os, mostrando que eles poderiam ser senhores de suas vidas, não precisavam de ser servos lá no Egito. Mas, por causa desse grupo pequeno que se indignou, que desrespeitou, que fugiu do controle, todos ficaram 40 anos no deserto. Quantos anos nós vamos ficar no deserto do nosso coração? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Aqueles que ficaram mortos no deserto não chegaram à terra prometida, e isso para eles era muito importante, porque foram desobedientes e foram incrédulos. Hoje, para nós encontrarmos não a terra prometida, mas o paraíso da consciência tranquila, temos que saber exortar uns aos outros. Temos que saber respeitar uns aos outros, incentivar uns aos outros ao caminho do amor e da fraternidade. E assim, cresceremos todos para a luz redentora do Evangelho do Cristo em nossas vidas. Que a bênção de Jesus possa estar nos iluminando e abençoando, nos impulsionando para as realizações sublimes da vida, do amor e da paz. Estudo do Evangelho de Jesus, carta de Paulo aos Hebreus. Capítulo 4 de Hebreus. Temamos, pois, que porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que alguém de vós fique para trás? Então nós temos que prestar muita atenção nessa questão que Paulo está trazendo para nós. Nós temos que ir na promessa do Cristo para entrar no repouso do Senhor. Mas o que é o repouso do Senhor? É aquele momento em que encontramos conosco mesmos, damos os passos importantes do nosso processo evolutivo para podermos vivenciar por um tempo maior a nossa vida no mundo espiritual. Enquanto estivermos vivendo apenas a vida no mundo físico, estamos perdendo grande oportunidade de nos fazermos melhores, de crescermos e nos aprimorarmos para Deus. E quem vai ficar para trás? Quem vai ficar para trás são aqueles que renegam Cristo, renegam a proposta de Jesus. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a nossa fé naqueles que a ouviram. Todos receberam a boa nova. Todos aqueles que estavam diante do Cristo, lá naquela região da Palestina, ou onde é todo o Estado de Israel, todos ouviram. De vários pontos do país iam pessoas assistir às pregações de Jesus. E para vários locais também do país, Jesus mandava seus emissários para pregarem o Evangelho. Mas quem aproveitou a pregação?
Quem aproveitou aquele sentimento que Jesus exalava de amor? Porque misturavam a fé com as crenças do passado, esquecendo que o próprio Moisés, a quem eles acreditavam, dizia que viria alguém que era maior do que ele e queria reorganizar todas as coisas. E se seguissem os ensinamentos tal qual Jesus ensinava, o mundo hoje certamente seria muito diferente. Não existia tantas disputas como existem, não existia tanta maldade como existe. Mas, ao invés de procurarem abrir a mente para seguir o Cristo, abrir mão dos seus processos e objetivos egóicos para alcançarem as metas e as realizações superiores, ficavam-se presos nas regiões abismais do sentimento, e com isso não se elevavam para as regiões superiores da alma. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse. Ao acreditar em Cristo, nós podemos entrar no repouso da consciência tranquila, dos bons sentimentos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Todos aqueles que estavam trabalhando para edificar uma obra do Cristo na terra, só entraria no repouso quem estivesse disposto a mudar conceito de vida, quem estivesse disposto a trabalhar sentimentos. Porque, em certo lugar, disse assim no dia 7º. E aqui ele está referindo-se às palavras do Antigo Testamento, onde mostravam a vinda de Jesus e o que se deveria fazer para seguir Jesus, para alcançar os benefícios tal qual Jesus mostrava para nós, para cada um daqueles que ali estavam. Quem dera se eu estivesse lá, né? Então, no dia 7º, em certo lugar das Escrituras está: e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. Quando chegou a 7ª era do processo de evolução da Terra, então as forças da natureza, gerenciada por Deus na Terra sob o comando de Jesus e das potências celestes que governam todos os movimentos de edificação e criação dos planetas, aperfeiçoamento dos planetas, que são gerenciadas por mentes potentíssimas do universo sideral, entra em repouso. A Terra já pode caminhar dentro do seu processo evolutivo, com as condições adequadas para uma vida inteligente que pudesse se desenvolver e estabelecer processos de cultura e de aprimoramento técnico, moral e espiritual. E outra vez neste lugar, não entrarão no meu repouso. Quem não entrará no repouso? Quem não segue os princípios divinos. Por quê? Aí nós temos que ver a transcendência do fato. Aqueles que vivenciavam bem a experiência terrestre passavam mais tempo no plano espiritual. E aí vem o repouso no Senhor, porque você fica mais tempo no plano espiritual, aperfeiçoando-se, trabalhando com os mentores maiores, adquirindo sintonia superior para vir na Terra e fazer um novo ciclo de elevação íntima, de fortalecimento íntimo. Portanto, tem que associar o mundo físico, o mundo espiritual, para que a gente possa entender o que está falando. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas, não entraram por causa da desobediência. Determina desta vez, um certo dia, hoje dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito: hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Portanto, nós temos que ver aqui que já está trazendo para nós, já num tempo mais presente, mais próximo, que para entrar e fazer as boas obras, temos que ser obedientes a Deus, temos que ser obedientes às regras, temos que ser obedientes às posturas que precisamos ter em nosso dia a dia. E assim, com isso, nós temos que ver no momento em que ele se trata aqui, Davi refere-se às Escrituras, dizendo que temos que ouvir a voz de Jesus, mas não podemos ter o coração endurecido.
Se estivermos com o coração endurecido, não vamos captar a essência da mensagem, a essência do ensinamento, e aí não vamos poder caminhar com as verdades, com a segurança que precisamos. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outros dias. E aqui já vai lá atrás, quando eles estão lá na caminhada pelo deserto, na busca da terra prometida. Era só contornar o Monte Sinai, uma distância que andaria em poucos dias, se perderam porque o Senhor os puniu pela rebeldia, pela desobediência, e só depois de 40 anos eles conseguem chegar. E Josué não deixa eles descansarem. Era caminhar e trabalhar o tempo todo para tentar chegar à terra prometida, mas também os víveres iam acabar. Então tiveram que parar para plantar, parar para colher em áreas mais férteis e, depois da colheita, migrarem até o local onde que deveria ir. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. E aí tem uma segunda proposta. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Então, para chegarmos a esse repouso necessário ao nosso espírito, nós precisamos estar obediente aos princípios divinos, obediente às leis que o Mestre lançou para nós, aqueles principais prepostos trouxeram, explicaram e vivenciaram para que a gente possa, então, nos tornar melhor, nos tornar mais aptos a seguirem com o Mestre, a seguirem em direção a Deus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A partir do momento que a gente começa a compreender, a ouvir e compreender a palavra de Deus, ela começa a penetrar no ímã do nosso ser. Então, por que separa a alma do espírito? Porque quanto mais elevação nós temos, mais nós procuramos viver como espírito. Porque enquanto estamos presos ao corpo, Kardec deixou claro para nós que somos uma alma. Porque a alma, ela segue caminhando com os limites do corpo. O corpo é um limite. Você não tem a percepção plena das realidades transcendentais da vida quando você está preso ao corpo. Mas como a palavra de Deus, bem ouvida, bem sentida, bem praticada, ela faz você ascender, crescer espiritualmente. E com isso, você começa a ter percepções espirituais. As coisas aqui do mundo passam a não ter tanto valor, porque você procura os valores essenciais de uma alma que busca transcendência, que busca completude. E aí você só consegue perceber tudo isso quando você está com o espírito mais livre. Ou seja, você já tem a percepção psíquica das realidades transcendentes da vida, mesmo estando preso ao corpo físico. Por isso que separa o espírito da alma. E das juntas e da medula, porque você tem que aprender a seguir os ensinamentos do Cristo, os ensinamentos divinos, sentindo, amando e vivenciando. Então, você vai ter que transcender ainda mais, porque senão vai ter as consequências. E as consequências dos desobedientes das leis divinas quanto mais desobediente você é, mais luético você é, mais doença óssea também você tem. Aqui é cheio de informações. E pena que a gente não consegue pegar todas as transcendentes informações que estão presentes nos ensinamentos sagrados. Principalmente para quem sabe ler hebraico, tem códigos ali dentro muito interessantes e muito importantes. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Mas antes da gente ler aqui, tem que ver um negócio importante. Para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, quanto mais você se aperfeiçoa perante o Evangelho, mais as intenções e os pensamentos têm que estar sendo discernidos pelo Espírito, pela compreensão transcendente da vida. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes,
Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Nada fica escondido. Deus a tudo vê, a tudo percebe, a tudo sente. E a percepção completa dos ensinamentos divinos, a sentir a plenitude do ensinamento divino, traz para nós bênçãos para elevarmos-nos e para fazer com que cresçamos para Deus. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. A partir do momento que a gente entende que Jesus é o elo de ligação entre nós e Deus, ele torna-se o nosso confidente. É a ele que nós vamos fazer as nossas confissões. É a ele que nós vamos prestar conta da nossa vida. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. E aqui uma parte muito importante, que se Jesus foi tentado naquelas situações mais difíceis, se Jesus foi tentado naqueles momentos do deserto, para cada tentação ele teve uma sabedoria a aplicar, para que aquele ser, ainda incipiente, mas cheio de malícia, maldade e capacidade de perceber a fraqueza da alma humana, tentava encantar Jesus, envolvê-lo ou enredá-lo nas suas artimanhas. Mas Jesus, com toda a sabedoria, com todo o seu preparo íntimo e toda a sua perfeição, para cada uma delas ele soube como sair, não entrando no pecado. E a ele nós temos que recorrer, porque ele sabe que somos frágeis diante dos príncipes do mundo, das potestades celestes. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos julgados em tempo oportuno. No momento de passarmos pelo nosso julgamento, no momento em que teremos de prestar contas a Deus por todos os nossos atos, vai chegar e nós teremos que passar por ele. Vai chegar esse momento e nós teremos que abrirmos-nos perante Deus. E ele, o Deus de amor e de misericórdia, que tem todas as suas leis escritas na nossa consciência, como já explicamos antes, é como um chip, um cartão de memória. Eu até tinha um aqui agora há pouco. Então, aquele cartão de memória é a nossa consciência, exemplificando. Então, Deus pega esse cartão de memória e faz a leitura do que tem gravado ali. Não tem como negar. Tudo que está sendo gravado ali nesse filme, eu estou falando, alguém pegar e falar, você falou isso. Eu falo, não falei, mas está gravado aqui. Entenderam? Então, a nossa consciência age nesse sentido. E por isso, nós temos que captar a amplitude dos ensinamentos, a amplitude do saber, da sabedoria de Deus, do poder de Deus, e entendermos que Ele vai nos pegar, que Ele vai nos punir, se nós transgredirmos as leis. Por isso, nós temos que procurar viver dentro daqueles padrões estabelecidos pelo Cristo. Mas também Paulo disse, ele conhece nossas fraquezas, ele sabe que fraquejamos, ele sabe que temos tendências ainda a vencer, mas ele então tem misericórdia para com todos nós. E é com essa misericórdia que ele nos conduz e nos faz refletir sobre os caminhos que devemos seguir, sobre os caminhos pelos quais devemos passar para alcançarmos a plenitude do nosso ser, a plenitude da nossa vivência de amor e de paz. Compreendendo que Jesus é o sublime mestre de nossas almas, rogamos a Ele as bênçãos do amor e da paz para que envolva todos nós, a todos os nossos lares, a todos os nossos amigos e todos os nossos inimigos, e a esses despertem para Deus. Porque só pode existir inimizade no coração de quem ainda está com a mente fechada para o entendimento do amor divino. Portanto, rogamos a Deus que os nossos inimigos despertem para Deus e possamos, assim, crescer e aprimorar nossos sentimentos para as realizações sublimes do amor, da paz e da fraternidade. Estudo do Evangelho de Jesus, Carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 5 de Hebreus. Porque todo sumo sacerdote, tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados.
Então, todo sumo sacerdote, ou seja, a pessoa que luta para ser o dirigente de qualquer templo religioso, ele tem sobre os ombros um grande compromisso, uma grande responsabilidade. Porque ele está recebendo um favor de Deus e ele tem que saber oferecer esses dons para ajudar os homens a se corrigirem. E ali, dons e sacrifícios pelo pecado. Naquela época, dons eram suas orações, impor as mãos, aquilo que você trazia. E sacrifício é aquilo que você tinha que oferecer aos deuses pela bênção recebida. Então o sacerdote deveria saber te orientar para que você fizesse conforme estava previsto, oferecesse aquilo que estava previsto. E possa compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. E aí, ele mostra que o sumo sacerdote, aquele que dirige um templo religioso, ele também tem que ser terno, oferecer ternura, compaixão àqueles que o procuram, porque eles são ignorantes, são cheios de erros, e ele também tem muitas fraquezas. Todos nós temos muitas fraquezas. E por essa causa, deve ele, tanto pelo povo como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. E aí já mostra que aí já vem a humildade. O sumo sacerdote deve fazer oferta pelo povo, fazer oração pelo povo, ajudar o povo, interceder pelo povo e também, por si mesmo, fazer ofertas para se livrar de certos pecados. E ninguém toma para si essa honra, senão o que é chamado por Deus como Arão. Então, aqueles que têm o momento de ser chamado por Deus para serem sacerdotes, e chamado por Deus significa que algum espírito o chamou, e aí tem a responsabilidade de agir perante o templo religioso. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. E aí, a partir do momento que o Cristo ele não procura fazer glorificação por si mesmo, ele assume a responsabilidade de ser o Filho de Deus, entende que Deus o chama para aquele momento, o envia à Terra para servir de guia e modelo e segue trabalhando, fazendo todo o bem possível por todos nós. Como também diz no outro lugar: Tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque era um rei e um sacerdote, mas ele trabalhava com muita equidade, com muita justiça, embora Melquisedeque não fazia parte da linhagem hebraica. Portanto, não vai ter muitos registros sobre ele. Mas o seu exemplo, o seu equilíbrio, a sua justiça ficou marcada por tudo aquilo que ele exercia com sabedoria, o poder que ele tinha em mãos. O qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que o pedia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Aí, veja que interessante. Alguém o pede para livrar da morte. Ele usa de grande poder de oração de lágrimas de emoção para fazer essa oração atingir a espiritualidade superior. E ele é ouvido, porque ele temia, ele tinha respeito por Deus. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Portanto, assim estão mostrando que Jesus era filho de Deus e tinha em si a obediência e padeceu tudo sem reclamar, sem exalar um gemido. E as pessoas, até hoje, ficam sem compreender como um ser tão bom, tão justo, tão misericordioso possa ter sido tratado com tanta maldade, com tanta ferocidade. E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. A partir do momento que a gente começa a obedecer Jesus, a compreender que temos que seguir os seus ensinamentos, entender que aquilo que acontece na nossa vida são lições para nós, e muitas nem precisávamos de passar. Bastava entender o recado sutil da nossa intuição divina e nos livrar daquela situação.
chamado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E aí, o que é uma ordem de Melquisedeque? Porque eles colocavam, a gente vai entender assim, que como Melquisedeque era muito obediente, muito temeroso, fazia sempre orações em todas as situações, então Jesus era um sumo sacerdote segundo essa ordem, de amor incondicional e respeito incondicional a Deus, do qual muito temos de que dizer de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. E aí, tudo que se vai falar sobre Melquisedeque vai mostrar uma pessoa simples, humilde e respeitadora de Deus. Uma pessoa que ora e confia no Senhor. Portanto, deveriam os sacerdotes hebreus seguirem a ordem de Melquisedeque, assim como Jesus seguiu, sendo fiel e obediente e orando sempre ao Pai de amor e de misericórdia. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão dos costumes, têm os sentidos exercitados para discernir tanto bem quanto mal. E aqui vem uma questão extremamente importante: estar exercitado para discernir o bem e o mal. Mas tem um detalhe interessante na alimentação. Se ainda bebemos leite, somos meninos, temos dificuldade de compreensão. E o leite, dentro dos conceitos das terapias naturais, a gente às vezes coloca isso, é o que a gente estuda. Então, as pessoas que se alimentam de leite desenvolvem alguns problemas, principalmente de origem psicótica. E o psicótico tem muita dificuldade de compreender. Provavelmente, Paulo, ao se referir ao leite, se refere às crianças que têm dificuldade de compreender. Quem se alimenta de leite vai ficar psicótico. Ele não sabia desse detalhe psicótico, ou talvez soubesse que ele tinha muita instrução, e então vai também ter dificuldade de compreender. Vamos ficar atentos nos detalhes. Então, se você ainda se alimenta de leite, você é menino, você não compreende a justiça, você não compreende as regras do jogo, você não sabe discernir. Mas se você já tem condições de usar alimentos sólidos, você tem como discernir qual o caminho seguir, qual a atitude mais compatível que você deve tomar, que você deve interagir. Portanto, nós temos que compreender e discernir tanto o bem como o mal, e saber fazer valorizar as nossas posturas e a nossa caminhada. Trabalhando, amando e servindo, nós vamos nos fazer seres melhores, seres mais compatíveis com a bondade e com a justiça que todos nós precisamos, que o Senhor nos oferece como oportunidade bendita para o crescimento. Em tudo, saibamos a graça, em tudo saibamos respeitar, em tudo sabemos entender e compreender. Portanto, para atingirmos mais plenitude, temos que saber digerir situações mais pesadas, mais duras, e também saber escolher o que comemos, porque pode nos fazer mal, dificultar o nosso processo de aprendizado, de entendimento. Meus irmãos, no Novo Testamento e no Velho Testamento, tem códigos de leis embutidos que não conseguimos entender todos. Então não se assustem quando a gente consegue pensar aqui na informação algo que para quem estuda as terapias naturais está claro, para outros não. Precisamos aprender a entender. Conforme está no Evangelho segundo o Espiritismo, Espíritas, amai-vos, instruí-vos. E no nosso livro Conteúdos Transcendentes está lá, cristãos, amai-vos, instruí-vos. Ou seja, em qualquer religião que você tiver, ame a todos como filhos de Deus que somos e procuremos nos instruir. Instruir é um direito sagrado e que vai nos ajudar a evoluir e vai nos ajudar a crescer, principalmente quando a gente aprende a se instruir respeitando as normas e as regras das leis divinas. Paz e luz, que as bênçãos de Jesus estejam sempre nos envolvendo e sempre nos fortalecendo para essa caminhada de luz e esplendor. Estudo do Evangelho de Jesus, Carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 6 de Hebreus. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina do Cristo, prossigamos até a perfeição. E aqui nós temos que prestar atenção que Paulo está chamando a atenção dos hebreus
para não ficarem buscando rudimentos, buscando se refazerem após uma queda, após um erro. Tem que caminhar para a perfeição e não ficar caindo pelo meio do caminho e querer fazer todo o trabalho básico de novo. Nós temos que caminhar com firmeza, com convicção para nos aperfeiçoar. Não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas e de fé em Deus. Então, se você está caminhando para a perfeição, não fica toda hora falando que você se arrependeu dos seus erros, que você está se arrependendo dos seus erros, e procurando mostrar algumas obras mortas e falar que você tem fé em Deus. Tem que ter as obras, ter fé em Deus e não cair novamente. E da doutrina dos batismos, da imposição de mãos, e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Ele não está dizendo que é proibido você fazer isto. Ele está dizendo que a partir do momento que você fez uma vez, que você se arrependeu, que você mostrou as obras que você tinha que fazer, que você demonstrou fé em Deus, que você participou do batismo, que você fez o batismo, que te trataram com imposição de mãos, e que você acredita na ressurreição dos mortos e do juízo eterno, siga firme, não venha cair para voltar à base, passar por todo o processo básico, a segunda, terceira, quartas vezes, para buscar a sua salvação. Você tem que ser firme na sua proposta de seguir em frente. E isso faremos, se Deus o permitir. Não cair novamente. Seguir firme no propósito do Senhor. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e se fizessem participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. O vitupério seja o desprezo, a chacota, o deboche. Veja bem, então a partir do momento que você já passou pelo processo básico, você tem que caminhar pelos seus próprios pés, não se deixar recair, manter-se firme na proposta do Senhor, procurar caminhando. Mas e se eu cair? Devemos nos manter firmes no propósito do Senhor. Orar, trabalhar e confiar. Esse é o convite que o Cristo traz para nós. É o caminho que Paulo mostra que devemos fazer, que devemos seguir. Porque se a gente quiser fazer todo o processo novamente para reingressar como uma pessoa purificada ou que em estado de purificação, se você já passou pelo batismo, já passou pela imposição de mãos, já conheceu a palavra de Deus, já entendeu a ressurreição dos mortos, o que significa, então agora você tem que saber trilhar, porque você já foi iluminado. Se você já foi iluminado pelo conhecimento, pelas informações, siga em frente. Se você caiu, ore, trabalhe e confie. Porque a terra, quem bebe a chuva que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. E aqui ele está mostrando para nós. Você tem a terra. Choveu. Ela está úmida, está molhada. Ela vai ser proveitosa, você vai conseguir produzir se você a lavrar. Aí Deus vai abençoar para que você receba os produtos. Então, no momento em que você recebe as chuvas das bênçãos lá atrás, no início que você chega ao cristianismo, aproveite para se fortalecer e continuar trabalhando firme e vigiar para não cair. Lembra que Paulo aos Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses capítulo 2, ele deixa que só é enganado e só cai aqueles que não estudam o evangelho e que não praticam o evangelho. Então vamos ficar atentos, vamos ficar bem espertos nessa situação, porque à medida que você entende e pratica o evangelho, o mal não tem mais chance contigo. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada e perto está da maldição, e seu fim é ser queimada. Então, o que a terra produz? Aquela que produz as boas sementes, os bons frutos,
vão ser colhidos, vão ser usados como alimento para os seres humanos. Mas se produzir espinhos e abrolhos, só resta ser usada para queimar, usada para lenha. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. A partir do momento que somos cristãos, temos que procurar sempre produzir coisas que nos levem à salvação, verbalmente e com as nossas ações. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho da caridade que, para com o seu nome, mostrastes enquanto servistes aos santos que ainda servis. Então, devemos procurar agir com respeito, com responsabilidade, porque todos nós temos que caminhar para o nosso aperfeiçoamento, para a nossa melhoria, temos que buscar sermos melhores, buscar estarmos nos melhorando, porque assim espera de nós o Senhor nosso Deus. Trabalhemos, pois, para vivenciarmos o Evangelho, para vivenciarmos o amor divino em nós e sermos realmente melhores, e sermos aqueles que lutam para vencer a si mesmo. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho da caridade que, para com o seu nome, mostrastes enquanto servistes aos santos que ainda servis. A importância de fazer a caridade está bem claro aqui. A importância de ajudar uns aos outros está bem claro aqui. Portanto, nós temos que entender que existem várias partes falando da caridade e são tópicos importantes que nós temos que procurar seguir o Evangelho do Cristo, sendo que a maioria de nós tentamos colocar para o outro que basta ter fé, por preguiça e por má vontade e até mesmo por sovinice de procurarmos fazer a caridade. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança. Você está seguindo Cristo, já está dizendo que você vai estar se salvando, você já está entendendo que está buscando a salvação, mas para chegar até o fim, com a certeza dessa salvação, desse novo caminhar para Deus, você tem que aprender também a colocar o Evangelho nas suas ações. E perseverar até o fim, senão não vai ser tão fácil essa salvação desse jeito, porque já vai ficar a dúvida se você não está perseverando, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Nós temos que ser firmes e saber imitar aqueles que têm fé e paciência, que lutam no dia a dia para fazerem-se melhores. Esse caminhar para ser melhor que é fundamental para nós nos melhorarmos. A quem nós estamos imitando? A quem nós estamos procurando aprender? Porque, quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente abençoando, te abençoarei, e multiplicando, te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. A partir do momento que estava ali Abraão diante de um anjo enviado por Deus, e naquele momento que ele está conversando, porque Deus, só quem falou com Deus, segundo Emmanuel, foi Jesus, então todos nós falamos no máximo com um anjo, e no mínimo com um espírito que seja muito parecido conosco. Então, naquele processo ali, Abraão conversando com o anjo, ele faz essa bênção para ele, que abençoa ele e multiplica-o, para que ele tenha condições de produzir e gerenciar com sabedoria todo o seu reino, toda a sua condição de senhor daquele povo, para fazer com que eles pudessem crescer com segurança e viverem também com segurança. Então tinha que crescer, expandir e também ter sabedoria para gerenciar. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Porque você tem que ter paciência para chegar a conquistar as coisas que você precisa. Porque os homens certamente juram por alguém superior a eles, e o juramento para a confirmação é para eles o fim de toda a contenda. Esse trabalho é que vai fazer com que cresçamos, esse trabalho é que vai fazer com que nós nos aperfeiçoemos,
porque somente nos aperfeiçoando conseguiremos conquistar a paz e a sabedoria para a eternidade. Porque os homens, certamente, juram por alguém superior a eles, e o juramento para a confirmação é, para eles, o fim de toda contenda. E aí, quando tem uma contenda, as pessoas procuram jurar por alguém superior a eles para encerrar a contenda. Fez o juramento, supõe-se que a pessoa vai honrar aquele juramento, vai ter a responsabilidade de seguir aqueles princípios estabelecidos perante a sua postura de respeito por aquela pessoa, por aquela palavra que você empenha. Pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com o juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Aí, para que nós vamos fazer juramentos? Deus tem a imutabilidade do seu conselho, conforme deixou para os herdeiros, todos os ensinamentos do Cristo. E Jesus disse para nós jurarmos, nem pela igreja, nem por Deus, nem por nada, mas que nossa palavra fosse sim, sim, não, não. Mas por quê? Por duas coisas imutáveis. Então, tudo que a gente tem que buscar no nosso dia a dia, se elas são imutáveis, então Deus não mente. Tenhamos a firme convicção que nós temos que seguir dentro da firmeza do nosso compromisso, dos nossos ideais superiores, para estarmos sempre procurando edificar as forças do bem, as forças do amor ao longo da nossa caminhada para nos chegarmos e aconchegarmos a Deus, a qual temos como âncora segura e firme e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. O sacerdote da ordem de Melquisedeque teria fé, amor, compromisso e sabedoria, porque ele governa com justiça, sabedoria e fé. Portanto, aqui a proposta que nós temos de esperança no Senhor depende de como agimos. Temos que ter uma âncora firme nos nossos sentimentos, que não o deixe balançar ao sabor do vento dos acontecimentos, mas que nos direcione com segurança para o encontro do nosso íntimo com a essência do amor que existe em nós, para nós nos aproximarmos de Deus. Que o Divino Mestre de Amor e de Misericórdia possa estar nos envolvendo e fortalecendo para os empreendimentos da vida, para crescermos e aprimorarmos-nos perante a promessa do Senhor, perante os ensinamentos do Cristo para a nossa caminhada, para o nosso processo evolutivo. Que Jesus nos abençoe e ilumine nossos caminhos para toda a eternidade. Estudo do Evangelho de Jesus, Carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 7 de Hebreus. Porque este Melquisedeque, que era rei dos Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou. A quem também Abraão deu o dízimo de tudo e, primeiramente, é, por interpretação, rei da justiça e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Sem pai nem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas, sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. A questão aqui é o seguinte: Abraão tinha feito guerras com os reinos vizinhos, tinha ganho essas guerras, e ganhava a guerra, matava o rei. Então, quando ele chega nas portas de Salém, Melquisedeque, que também era sacerdote, vem e o abençoa. E, logicamente, que Abraão, esperto, sabendo que isso lhe traria grandes vantagens, paga-lhe o dízimo e aceita-o como sacerdote. E por que ele não tem pai nem mãe? Porque ele não fazia parte da genealogia dos hebreus. Então não tinha nada descrito sobre ele. E aquele ato dele abençoar Abraão, Abraão também retribui a gentileza, dá-lhe o dízimo como um legítimo sacerdote, que deveria receber a 10ª parte de tudo que eles conquistassem.
e deixa ele então como um sacerdote para sempre, fora daquela linhagem prevista pela lei mosaica. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. E os que, dentre os filhos de Levi, recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, seus irmãos, ainda que tenham descendido de Abraão. Os descendentes de Levi não tinham um pedaço do reino como todos os outros 11. E eles eram responsáveis por administrar os templos, e como o templo vivia dos 10%, eles tinham o direito de cobrar os 10% de todos os descendentes de Abraão, de todos que vivessem sobre o reino de Israel. Deveriam pagar o dízimo, 10% do que eles produziam, para o templo, que na realidade era para o Estado, que o Estado e o templo eram unidos, não tinha uma separação conforme tem hoje. Entendendo por esse ângulo, entendendo dessa forma, nós vamos começar então a ver por que Paulo está fazendo essa comparação. Porque Jesus não era descendente de Levi, e sim de Davi. E como ele era sacerdote? Vejamos como que ele vai mostrar para os hebreus por que Jesus era o sacerdote eterno. Entendendo então que os descendentes de Levi não tinham herdado um estado, um reino, então eles eram os sacerdotes, eles recebiam o sacerdócio e por isso eles tinham o direito de tomar ou de impor por lei cobrança do dízimo a todos que viviam na região dentro do reino de Israel. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou o dízimo de Abraão e abençoou-o, o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui, certamente, tomam dízimos homens que morrem. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. Então, temos duas situações distintas. De um lado, toma o dízimo pessoas que morrem e aquele que se testifica que vive. Porque a ordem de Melquisedeque é o quê? Aqueles que não pertencem à genealogia de Levi e são aceitos como sacerdote, mas de extrema justiça, de extremo respeito a Deus. É, para assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos. Porque ainda ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. Portanto, Levi, que era filho de Abraão, não tinha descendente naquela época. Nem era nascido. Portanto, o Melquisedeque recebe o dízimo, certo? E Abraão paga o dízimo, faz todas as reverências, então, com todos aqueles sinais de respeito, considerando Melquisedeque um sacerdote. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sobre ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Porque, mandando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança na lei. Se mudou o sacerdote, se Melquisedeque, que não estava dentro da descendência ali daquilo que era previsto, e é considerado sacerdote dentro da lei, então outros poderiam seguir por essa mesma brecha da lei ao sacerdócio. Porque aquele de quem essas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar. Então, era de uma tribo que não tinha tradição nenhuma de sacerdócio. Visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá. Esse concernente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. Como Jesus vinha da tribo da casa de Davi, que vinha de Judá, e sendo dessa procedência, Moisés não falou que dali viria um sacerdote. E ele está querendo mostrar por que Jesus era sacerdote. E muito mais manifesto é ainda se, à semelhança de Melquisedeque, se levantar outro sacerdote.
Portanto, se Melquisedeque foi recebido, respeitado e considerado sacerdote, não sendo das linhagens previstas, então outro poderia vir. E a brecha da lei. Como bom advogado que Paulo era, ele sabia fazer os encaixes para que as pessoas pudessem entender de uma forma que não tivessem como contestar. E é por isso que ele era tão detestado pelos hebreus, porque ele fazia todas as ligações mostrando que Jesus era aquele que havia de vir para salvar o mundo. Que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. Portanto, não era da lei dos homens que Jesus ia chegar ao sacerdócio, mas de uma vida incorruptível. A soberania de Jesus pela sua integridade ética e moral e espiritual. Porque dele assim se testifica. Quem testifica assim? Quando nos vê nas leis antigas, né, tem lá a referência do Senhor dizendo como seria o seu filho. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Então, quando ele, dentro das profecias, teria que Jesus seria sacerdote, sendo passado a informação pelos profetas, pela espiritualidade superior, assim a gente entende, quando eles falam Deus, mas Deus, o próprio Emmanuel diz que só Jesus falou com Deus, então os outros falavam ou com Jesus mesmo, e lembre-se que Jesus disse, antes do mundo ser, eu sou. Por isso nós temos que entender que Jesus sempre existiu. Bom, entendendo assim, as palavras da profecia foram mostrado também para nós que ele estaria numa ordem fora daquele previsto pela lei de Moisés, conforme Melquisedeque era aceito como sacerdote pelos hebreus. Porque o precedente mandamento foi abrogado por causa da fraqueza e da lei e aquela inutilidade que tinha a partir da vinda de Jesus, sendo uma lei e não sendo uma lei, ele seria sacerdote do mesmo jeito. Porque ele é superior a todos. Ele é o enviado de Deus. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou. A lei não foi aperfeiçoada para Jesus chegar. Deixou apenas uma brecha para que ele fosse encaixado. E desta sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. E essa esperança que se chega a Deus é quem? Jesus. Certo? E visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes, mas este com juramento, porque aquele que lhe disse, jurou o Senhor, e não se arrependerá, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Estava nas profecias esse juramento do Senhor, mostrando que o Filho de Deus, aquele que viria para salvar o mundo, seria o sumo sacerdote para sempre. Aquele que nos liga a Deus. Por isso ele tem a esperança da vida. Ele está acima de todos, não precisa de uma lei básica para estabelecer como Jesus, aquele que nos conduz ao Senhor. De tanto melhor concerto, Jesus foi feito fiador. Então, a partir do momento que tem esse juramento, como Jesus foi perfeito o tempo todo sobre a terra, ele foi aquele fiador, mostrando para nós que ele era o sacerdote perante Deus e os homens. Aquele que faz o sacerdote é aquele que liga Deus e os homens, que faz a ponte. Então, Jesus eternamente é essa ponte entre nós e Deus. E, na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas estes, porque permanece eternamente, têm um sacerdócio perpétuo. E essa questão é que a gente tem que procurar entender. Muitos foram feitos sacerdotes em grande número, porque um morria, o outro sucedia. Morria, não tem como permanecer como sacerdote.
outros substituíam aquele. Portanto, tinha o ciclo dos sacerdotes no templo, sempre completando, sempre dando a continuidade àquilo que precisava. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdote perpétuo. A partir do momento que Jesus é reconhecido por nós como um sacerdote supremo, ele é perpétuo, porque ele não tem a morte. Jesus dribla a morte, porque ao morrer, ele transubstancializa seu corpo, caminha entre seus discípulos, entre seus amigos diletos, passa-lhes instruções, conversa com eles e depois ascende ao céu. Lembrando que Jesus desmaterializa o corpo e usa essa energia para constituir um perispírito denso para que ele pudesse materializar aqui e acolá, conversando com seus discípulos, conversando com seus amigos. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. E para que nós alcancemos a perfeição, nós temos que buscar a Jesus. Mas quando a gente busca Jesus, a resposta está em quê? No Evangelho. Observe o Evangelho, siga o Evangelho, pratique o Evangelho, que você vai chegar a Deus. Você vai chegar à sua perfeição, amando, perdoando. E olha, perdoar com Jesus é perdoar com Jesus. Assim como ele perdoou aqueles que o maltrataram, aqueles que os tentaram fazer de tudo para prejudicá-lo, para trazer grandes transtornos a ele, nós temos que relevar tudo isso e buscarmos ascender espiritualmente, procurando nos melhorar, procurando nos aperfeiçoar, para sermos realmente melhores. Para sermos realmente filhos do Deus vivo, ou seja, filho de Deus que dá vida e que vive eternamente em nossa consciência e nossa mente. Jesus eternamente vivo porque jamais poderá ser esquecido por nós. Aquele que passou na história e dividiu o tempo em antes e depois dele. Aquele que veio trazer os ensinamentos de Deus, que nos dá a clareza do entendimento do que precisamos fazer para realmente sermos filhos de Deus. Todos os outros missionários divinos são respeitáveis, lógico, respeitamos todos e admiramos muito. Mas Jesus teve algo especial. Ele condensou todas as informações sagradas que tinha nos seus evangelhos e, além do mais, deixou-se imolar para nos mostrar o caminho da redenção. Diante de todas as atrocidades e todos os sofrimentos, sem uma reclamação, e no final, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente aos seus próprios pecados, e depois pelo do povo, porque isso fez ele uma vez oferecendo-se a si mesmo. E aqui, Paulo dá uma marretada na cabeça dos sacerdotes. Me desculpe a expressão pesada. Por quê? Como ele mostra que o sacerdote tinha que fazer sempre sacrifícios aos deuses, Jesus não fazia sacrifícios aos deuses. Mas ele ofereceu a si mesmo em sacrifício, então ele está acima de qualquer sacerdote. Importante entender isso. Mas um detalhe importante que ele vai dizer. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos. Mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constitui ao Filho perfeito para sempre. Por isso, ele ainda, além de Paulo mostrar que os sacerdotes tinham defeitos, cometiam pecados e tinham que fazer sacrifícios para pedir perdão para eles e para o povo, ele mostra que Jesus estava acima de tudo, porque os homens são fracos. Ele colocou os sacerdotes ao mesmo pé de igualdade que qualquer trabalhador, com qualquer fiel que fosse ao templo. E não tinha como eles falarem contrário, porque ele conviveu com eles, ele sabia onde estavam os pontos falhos, sabia os pulos, as ajeitadinhas, as manhas, ele sabia todas as histórias. Tinha ali na sua própria mente um dossiê contra eles. Eles sabiam perfeitamente que não tinha como eles afrontarem Paulo. Portanto, Paulo não saiu de Jerusalém e foi pregar pelo mundo e termina seus dias em Roma. Porque lá ele não era bem visto exatamente porque grande conhecedor da lei, de uma integridade ética e moral inigualável dentro do grupo que ele vivia, ele então trabalha exaustivamente mostrando
a necessidade de se vivenciar o Evangelho, de se vivenciar o sentimento de amor, de compaixão, de solidariedade e ele mesmo colocar em prática. Mas aqui ele fala do dízimo que deve ser pago. Todos nós devemos dar a nossa quota à parte para manter as atividades do templo. Mas principalmente o templo, que vai receber muitas quotas partes, tem que ter a responsabilidade de atender aos necessitados. É assim que deve ser feito, não para acumular riquezas. Cada um com a sua interpretação, mas é isso que Paulo quer passar para para nós. Portanto, Paulo não constituiu riqueza para ele. Ele tinha as fontes de renda para manter todo o movimento cristão e, com muita dor, com muito sofrimento, estabelecer o cristianismo dentro do meio onde ele foi estabelecido. Ou seja, entre os hebreus, em Jerusalém e em todo Israel, e depois, que foi esse trabalho foi em grande parte feito por Pedro, Tiago, João e outros discípulos. E Paulo, então, parte para onde hoje é a Turquia, para a Península da Anatólia, que lá chama de Gálias, Éfeso, e tantas outras cidades que tem ali. Ainda vou fazer um estudo só com os caminhos de Paulo, a cidade quando ele passou, pegar os mapas, estou juntando os mapas tudo direitinho. Então, a partir desse momento que ele tem esse caminho para ser seguido, esse caminho para ser percorrido, ele anda centenas e centenas de milhares de quilômetros. Ora, por terra, como a gente costuma dizer hoje, na canela, né, andando a pé, e ora, de barcos pelo mar. E ele mesmo coloca por estrada, por rios, por mar. Apanhei muitas vezes, fui açoitado muitas vezes, mostrando o trabalho que ele teve. E a inteligência de Paulo, ao escrever para os hebreus, juntando a lei, fazendo todos os comparativos, para mostrar para eles que Jesus é o Senhor, o Messias, o guia para a humanidade. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos dê força para prosseguirmos nesse trabalho, nesse estudo. Deixe seu like, inscreva-se no nosso canal, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado e que as bênçãos de Jesus estejam sobre todos nós. Estudo do Evangelho de Jesus, Carta de Paulo aos Hebreus. Capítulo 8 de Hebreus. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está assentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Aqui, nós temos que começar então a entender certas transcendências que Paulo traz para nós. De tudo que ele explicou, ele foi explicando que Jesus tornou-se o sumo sacerdote da igreja, e não mais os homens que ali estavam, que os homens que ali estavam são representantes de Jesus. Portanto, eles têm que fazer sacrifício por eles e pelos homens. Mas, à medida que os homens vão procurando entender que Jesus é o sumo sacerdote, nós vamos procurar praticar o Evangelho de Jesus e seguir esse Evangelho de Jesus. Veja como ele diz. Se ele está à destra de Deus, ou seja, ele está colocado na maior hierarquia celestial, e é esse sacerdote que nós devemos seguir. E o tabernáculo que ele fundou é o tabernáculo do mundo espiritual, portanto, eterno, e não falíveis e passíveis de todas as intempéries como aqueles dos homens. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem tão pouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecessem dons segundo a lei. E aqui ele mostra para nós que, e um detalhe importante, quando ele fala que aqui nós temos a suma quer dizer aquilo de maior relevância, o resumo de maior importância para nós podermos entender. Certo? Então, esses dois versículos são de suma importância para entendermos que Jesus é o maior sacerdote entre o homem e Deus. E o que Paulo nos mostra aqui? Nos mostra que nós temos que entender que
aquela pessoa que se torna sacerdote, se faz sacerdote, ele tem que ter alguma coisa dele para oferecer. Mas ele deve oferecer dons e sacrifícios. Então, os dons ele tem que ter. E o sacrifício são as atividades que ele vai fazer. Naquela época era interpretado de um jeito. Hoje o sacrifício é o quê? Você dedicar seu tempo, ou uma parte do seu tempo a Deus, ou ao templo, a Jesus, e ter o seu trabalho. Então, o seu sacrifício é aquilo que você faz extra para Deus, para a igreja, para Jesus. E aí vem o seguinte: se Jesus estivesse na terra, nem sacerdote ele seria. E ainda tem sacerdote que oferece sacrifício, mas Jesus não tem que oferecer sacrifício. Ele está entre nós, já é um grande sacrifício. Mas agora, alcançou ele ministério tanto mais excelente quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. E a partir do momento que a gente entende que Jesus, aí ele já mostra para a gente diferente. Ele nem é mais sacerdote. Ele já tem um ministério de oferecer condições mais excelentes, melhores, para que possamos alcançar a promessa, possamos alcançar a Deus e sermos realmente melhores. Estar realmente melhores. A partir do momento que o primeiro... Então vamos lá. Porque se aquele primeiro fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Então, se os sacerdotes que existissem fossem totalmente perfeitos, não tivesse defeito nenhum, não teriam buscado um segundo sacerdote que é Jesus. Nem os sucessores de Melquisedeque, nem os outros demais sacerdotes, e principalmente vir Jesus para substituir a todos. Porque após Jesus, não precisa de um sacerdote. Nós temos Jesus. Um dia vamos entender isso. No momento, precisamos de líderes para nos orientar, para tentar nos guiar, embora sejam tão falíveis quanto nós, mas estudam, detêm determinados conhecimentos que nos ajudam a aliviar o coração. Porque, repreendendo-os, lhes disse: Eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto. Então, a partir do momento que ele vai juntar todas as casas e um novo concerto. Vejamos. Não segundo o concerto que fiz com os meus pais, no dia em que os tomei pelas mãos para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. E aqui o Paulo traz para nós uma profecia do que foi dito. Aqueles que saíram do Egito, foram tomados pelas mãos para sair do Egito, eles saem, mas logo depois começam as turras, as discussões e todos os problemas que surgiram naquele momento. E Moisés tem que tomar atitudes bastante enérgicas contra essas insurgências, e com isso eles ficam 40 anos caminhando pelo deserto, perdidos, até que, após a morte de Moisés, Josué conduz o povo até a sua terra natal, onde eles deveriam chegar. Então, o que ele diz aqui? Ele não permaneceu com eles, porque eles não permaneceram no concerto que deveria estabelecer para seguir fiéis respeitadores das leis. Criaram tumultos, criaram alguns problemas que Moisés teve muita dificuldade de gerenciar, mas com toda a sua sabedoria, com todas as suas técnicas administrativas e legislativas, ele conseguiu colocar regras para que todos pudessem manter-se fiéis ao princípio do Deus único que era necessário. E depois estabelece-se então o reino de Israel, onde é hoje, conforme era previsto. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Qual é o concerto que virá? Porei minhas leis nos seus ensinamentos, e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me servirão por povo. Então, a vinda de Jesus, que todos nós ouvimos tanto falar, exatamente nesse versículo aqui, de Hebreus 8:10. Então, o que ele está dizendo para nós? As leis vão estar no nosso entendimento. Nós vamos saber que não podemos fazer nada para prejudicar o outro.
também em nosso coração. Amaremos todos nós uns aos outros como irmãos, indistintamente, indiferente de raça, cor, etnia. Porque se a gente não entender e não colocar em prática esses ensinamentos do Cristo de amor, de misericórdia, nós estaremos fazendo o quê? Quase nada pela nossa evolução por nós mesmos. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Ou seja, a partir do momento que verdadeiramente soubermos entender o Evangelho, praticar o Evangelho, nós já seremos automaticamente aqueles que adorarão o Cristo por nosso Deus, condutor e guia das nossas almas. E Ele saberá que nós somos o povo de Deus. Então, ser o povo de Deus, ser o povo que segue Jesus, é aquele que entende o Evangelho e ama segundo o Evangelho. Nós não vamos fazer isso uma só encarnação. Aí, uma encarnação após a outra, nós vamos nos aperfeiçoando, mas temos que fazer bem feita a nossa parte aqui, para que na outra a gente já comece um pouquinho mais à frente de onde partimos. Se nós fazemos o melhor que possamos aqui, nós poderemos vir em famílias já mais evangelizadas, que vão nos dar melhores orientações, e a gente vai poder dar um passinho mais à frente. É passo a passo, não é de saltos e saltos. Pode ocorrer um salto à medida que conseguirmos ampliar o nosso entendimento para a integridade da prática do Evangelho do Cristo, será um grande salto. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Então, a partir desse momento que todos conhecerem o Evangelho, que entenderem o Evangelho, aí ele estará entre nós. É a vinda de Jesus aqui na Terra. Mas isso, todos nós temos que estar nos aprimorando, nos aperfeiçoando, nos tornando realmente melhores. Tornarmos-nos melhores para que o Cristo possa estar entre nós. Para que o Cristo possa estar habitando os nossos corações. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Dizendo o novo concerto: envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho, e se envelhece, perto está de acabar. Então, o primeiro concerto, aquele que foi dado por Moisés lá no deserto, que depois teve os profetas, que foi sempre reavivando, dando explicações, fazendo com que as pessoas pudessem entender um pouco melhor, já estava perto de acabar. Envelheceu, está perto de acabar. Então, nós temos que procurar entender o que Jesus ensinou, procurar vivenciar o que Jesus ensinou para nos aperfeiçoar e para nos aprimorar. Somente assim faremos-nos melhores, tornar-nos-emos melhores seguidores do Cristo. Procuremos, pois, entender o Evangelho, praticar o Evangelho, e assim vivenciaremos melhor os ensinamentos do Pai. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos fortaleça para que possamos empreender em nossa existência as bases do amor, da fraternidade e da paz.